Você coloca comida na boca. Esse é o ponto. Por isso queremos saber o que estamos comendo. Mas alguns alimentos, é melhor não saber como são feitos. Número 20. Frango e ovos. O lado sombrio da indústria aviária. Pode apostar, em algum momento da sua vida, você, ou alguém bem próximo, já saboreou alguma parte do frango, preparada de jeitos diferentes. Frango assado no forno, peito de frango grelhado, frango cozido com legumes, asinhas crocantes no balde do KFC, nuggets no lanche da tarde. As opções são quase infinitas. E não para por aí. Os ovos também estão presentes no café da manhã, no almoço, no bolo, na panqueca, na omelete, no pão de queijo. A versatilidade do frango e dos ovos na nossa alimentação é praticamente insubstituível. Mas o que pouca gente pensa, ou prefere nem saber, é como esses alimentos chegam até nossa mesa. O processo é bem mais sujo e cruel do que parece. E quando digo sujo, não estou falando de bagunça na cozinha, e sim das condições deploráveis em que muitos frangos vivem em granjas industriais. As imagens são assustadoras. Galinhas presas em gaiolas tão pequenas que mal conseguem abrir as asas. Muitas vivem toda a vida sem ver a luz do sol, ou têm acesso mínimo e dificultado a ela. São mantidas em ambientes com ventilação precária, sem higiene, com alimentação automatizada e, às vezes, sem nem conseguir se mover. Organizações de defesa dos direitos dos animais ao redor do mundo já denunciaram casos em que frangos foram espancados, mutilados ou deliberadamente torturados antes de serem descartados. Isso acontece tanto na produção de carne quanto na produção de ovos, onde as galinhas poedeiras, após pararem de botar, muitas vezes são simplesmente exterminadas. É uma indústria polêmica, lucrativa e profundamente questionável. E embora muita gente prefira fechar os olhos, a verdade está aí, batendo a porta, ou melhor, no prato. Número 19. Suco e arsênico. O veneno oculto no copo. Imagine a cena. Você abre a geladeira, pega aquela garrafinha gelada de suco de maçã, serve num copo com gelo e dá o primeiro gole achando que está fazendo uma escolha saudável. Afinal, é fruta, é natural, certo? Errado. O que muita gente não sabe é que esse suco, que parece inofensivo, pode conter arsênico. Sim, aquele mesmo metal pesado, conhecido por seu uso em venenos e por causar sérios danos à saúde humana. Quando essa informação veio à tona, causou um alvoroço, especialmente porque foi revelada por uma figura polêmica, o Dr. Oz. Embora ele costume ser criticado por exageros, dessa vez ele estava certo. Estudos confirmaram que diversos sucos de maçã disponíveis no mercado, especialmente nos Estados Unidos, apresentavam níveis elevados de arsênico, inclusive do tipo inorgânico, que é mais perigoso e está diretamente associado ao risco de desenvolver câncer. Mas de onde vem esse veneno todo? A resposta está na origem da matéria-prima. Cerca de 2/3 de todo o suco de maçã consumido nos Estados Unidos é importado da China, onde os regulamentos sobre o uso de pesticidas e fertilizantes são muito mais flexíveis e menos rigorosos que os padrões ocidentais. Muitos desses produtos químicos contaminam o solo e, por consequência, os frutos, que são espremidos, pasteurizados e enviados em forma líquida para o mundo todo. Então, da próxima vez que for escolher seu suco favorito, vale dar uma boa olhada no rótulo e procurar pela origem. Afinal, ninguém quer começar o dia tomando um gole de veneno disfarçado de saúde. Número 18. Pão com cabelo. Um ingrediente invisível e bizarro. Você já deve ter passado por isso. Preparou seu sanduíche com todo o carinho, deu a primeira mordida e um fio de cabelo aparece entre as fatias. Nojo, né? Mas você respira fundo, tira o cabelo, provavelmente seu, e segue comendo. Agora imagine encontrar um fio de cabelo que não é seu, mas que está ali porque foi intencionalmente incluído no processo de fabricação. Parece absurdo, mas é exatamente isso que acontece em muitos pães industrializados. E o pior, nem está escondido, só que ninguém percebe. O cabelo em questão é usado para extrair um aminoácido chamado L-cisteína, muito comum na indústria alimentícia. Essa substância é adicionada à massa do pão para torná-la mais macia, melhorar a textura, facilitar o processamento nas máquinas e até aumentar a validade do produto. E qual é a fonte mais eficiente e barata desse aminoácido?
Cabelos humanos coletados em salões de beleza e centros de reciclagem, principalmente na China, onde toneladas de cabelo são processadas todos os anos. Esses fios passam por processos químicos complexos até se transformarem em um líquido translúcido rico em L-cisteína. Então, da próxima vez que você brincar dizendo "tem cabelo no meu pão", saiba que pode ser mais literal do que parece, e nem sempre é um acidente. Número 17. Sorvete com gosto de castor? Sorvete é quase um símbolo universal de felicidade. Quase todo mundo ama e ele vem em sabores para todos os gostos: chocolate, morango, pistache, flocos, cookies e, claro, baunilha, um dos mais populares do mundo. Mas aqui vai uma notícia que talvez acabe com a sua vontade de tomar aquele milkshake. Muitos sabores de baunilha industrializados são produzidos com um ingrediente extraído do ânus do castor. Sim, você não leu errado. A substância em questão se chama castório, um composto natural produzido pelas glândulas anais do castor que libera esse líquido para marcar território. Com o tempo, descobriu-se que o castório possui um aroma adocicado e suave, parecido com a baunilha, e começou a ser usado como aromatizante alimentar. Embora hoje em dia o uso tenha diminuído graças à criação de alternativas sintéticas, o castório ainda pode ser encontrado em certos sorvetes, doces e até perfumes. O problema é que, por ser considerado um aromatizante natural, a indústria não é obrigada a especificar sua origem no rótulo. Durante décadas, castores foram caçados intensamente por conta desse composto, a ponto de algumas populações quase entrarem em colapso. Atualmente, a extração é bem mais controlada, mas a simples ideia de estar saboreando algo que veio do bumbum de um animal já é suficiente para cortar o apetite de muita gente. Número 16. Atum com mercúrio. Um prato cheio de metais pesados. Quando o assunto é alimentação saudável, muita gente corre para os peixes, especialmente o atum, como uma opção rica em proteínas e com pouca gordura. Mas a realidade por trás de uma simples lata de atum pode ser bem mais tóxica do que parece. O atum, assim como outros peixes de grande porte, é conhecido por acumular metais pesados no corpo, principalmente mercúrio, um elemento extremamente perigoso para o organismo humano. A exposição contínua ao mercúrio pode causar problemas neurológicos, afetar a memória, provocar tremores, insônia, dores musculares e até comprometer o desenvolvimento cerebral em crianças. Mas o mercúrio não está sozinho. Em análises feitas com diversas marcas, também foram detectadas arsênico, chumbo, estanho e cádmio. Em um estudo que avaliou 15 marcas de atum enlatado, todas apresentaram níveis alarmantes de contaminação. Por que isso acontece? A resposta está nos oceanos cada vez mais poluídos. Esses peixes vivem em águas contaminadas por resíduos industriais, despejos de esgoto e produtos químicos agrícolas. Eles não comem mercúrio diretamente, mas se alimentam de peixes menores que já estão contaminados. E assim a substância se acumula ao longo da cadeia alimentar. Portanto, apesar de parecer saudável, o consumo frequente de atum pode representar riscos sérios. Alternar com outras fontes de proteína e escolher peixes de origem confiável pode ser a melhor saída. Número 15. Queijo de cabra. O segredo está no estômago. Se você é fã de queijos mais rústicos, como o de cabra, talvez fique surpreso ao saber como esse tipo de queijo era, e às vezes ainda é, produzido. O processo tem origem milenar e começa com um ingrediente nada convencional: o estômago do animal. Isso mesmo. Antigamente, os produtores removiam o estômago da cabra, ou de ovelhas e vacas, e o utilizavam como recipiente natural para armazenar o leite recém-retirado. Ao deixar o leite dentro desse órgão, ele entrava em contato com enzimas digestivas que, com o tempo, faziam o líquido coalhar. O resultado? Uma mistura espessa e esfarelada, as coalhadas, ou seja, o começo do queijo. Se o leite fosse retirado a tempo, ainda podia ser consumido normalmente. Mas, se ficasse mais tempo do que devia, as enzimas transformavam o conteúdo em queijo de verdade, com textura, sabor e aroma característicos. Com o tempo, esse método ancestral evoluiu para processos mais higiênicos e controlados, usando enzimas isoladas e condições industriais. Mas a essência é a mesma. Queijos tradicionais, especialmente os de cabra, nasceram da observação e do uso criativo das partes do animal. Portanto, da próxima vez que experimentar um queijo de cabra artesanal,
lembre-se de que ele carrega séculos de história e um toque de estômago. Número 14. Mel que enlouquece. O doce perigo das abelhas. O mel costuma ser visto como um dos alimentos mais puros da natureza. Afinal, é produzido pelas abelhas, criaturas meticulosas que dedicam a vida a trabalhar em prol da colmeia. Por isso, muita gente encara o mel como um produto confiável, saudável e livre de qualquer perigo. Mas a verdade não é bem essa. Existe um tipo de mel conhecido como mel louco, que pode causar reações perigosas no organismo humano. Esse tipo específico de mel contém uma neurotoxina bastante potente, que pode provocar sintomas como tontura, fraqueza, suor excessivo, salivação intensa, náuseas, vômitos, formigamento no corpo e até alucinações. Isso acontece porque as abelhas, em determinadas regiões do mundo, se alimentam do néctar de plantas tóxicas, como o rododendro, e transferem essas toxinas para o mel que produzem. Esse fenômeno é mais comum em áreas montanhosas da Turquia, do Nepal e de outras partes da Ásia, onde essas flores venenosas são abundantes. O problema é tão sério que a própria Organização Mundial da Saúde já emitiu alertas sobre os perigos do consumo desse tipo de mel, que pode causar intoxicações graves se ingerido em grandes quantidades, ou até em pequenas doses, dependendo da sensibilidade da pessoa. Por isso, a recomendação é clara. Sempre compre mel de procedência conhecida, de produtores confiáveis, e evite rótulos genéricos ou sem identificação clara de origem. Um alimento natural só é bom para você se for realmente seguro. Número 13. Cerveja com peixe. O brilho que vem do fundo do mar. Poucos alimentos, ou bebidas, são tão populares quanto a cerveja. Seja num churrasco, num barzinho com os amigos ou assistindo ao futebol, ela está quase sempre presente. O que pouca gente imagina é que, para atingir aquele visual brilhante e transparente que muitos adoram, algumas cervejas usam um ingrediente nada comum, uma substância retirada da bexiga de peixes tropicais. O nome disso é isinglass, um tipo de colágeno extraído da bexiga natatória de peixes como o esturjão. Desde o século XIX, o isinglass é utilizado como agente clarificante, ou seja, ajuda a remover impurezas da cerveja durante o processo de fermentação. O resultado é uma bebida com coloração mais clara, aparência cristalina e sedutora aos olhos dos consumidores. O problema é que essa informação não é divulgada com clareza, e muita gente nem imagina que está ingerindo um subproduto animal ao beber sua cervejinha. Para vegetarianos, veganos ou pessoas com restrições alimentares relacionadas a frutos do mar, isso é um grande problema. E nem estamos falando apenas de sabor ou estética. Algumas marcas relataram que o uso de isinglass pode alterar levemente o gosto da cerveja, o que para os amantes da bebida é quase um sacrilégio. Felizmente, diversas cervejarias modernas já começaram a substituir o isinglass por alternativas vegetais. Ainda assim, é bom ficar atento ao rótulo ou procurar marcas que se declarem 100% veganas. Número 12. Corante de alcatrão. Cor vibrante, origem duvidosa. Você já parou para pensar de onde vêm as cores intensas daqueles salgadinhos laranja, refrigerantes amarelos, doces coloridos ou até mesmo alguns queijos processados? Pois saiba que em muitos desses produtos, a cor artificial vem de uma fonte nada agradável: resíduos de alcatrão de carvão. O nome técnico desse corante é tartrazina, um aditivo sintético criado a partir do alcatrão, um subproduto da indústria do petróleo e da mineração. Apesar de sua origem altamente industrial, ele é amplamente usado para deixar os alimentos mais atraentes, com cores vibrantes que chamam a atenção nas prateleiras dos mercados. Só que o uso da tartrazina levanta sérias preocupações. Diversos estudos associaram esse corante a reações adversas em crianças, como hiperatividade, irritação, dificuldade de concentração e até crises de asma. Por isso, na União Europeia, produtos que contêm tartrazina devem exibir um alerta na embalagem, informando os consumidores sobre os possíveis efeitos colaterais. Mas nos Estados Unidos, a realidade é diferente. A FDA não exige que as empresas façam esse tipo de aviso nos rótulos. E por isso, muitos consumidores ingerem tartrazina sem nem saber. Além dos efeitos sobre o comportamento infantil, a tartrazina já foi ligada a enxaquecas, urticárias, alergias e até câncer em casos de exposição prolongada.
Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Por que ainda estamos consumindo resíduos industriais disfarçados de corante alimentar? Número 11. Corante de inseto. O segredo por trás do vermelho vibrante. Muitas pessoas acham que os corantes dos alimentos são todos sintéticos, criados em laboratório com produtos químicos. Mas a verdade é que alguns dos pigmentos mais usados, especialmente os tons de vermelho, vêm de uma fonte muito mais viva: insetos esmagados. Isso mesmo. O corante conhecido como ácido carmínico ou extrato de cochonilha é feito a partir de fêmeas de um pequeno inseto que vive em cactos, principalmente na América Latina. Esses bichinhos são coletados, secos, triturados e processados para extrair um líquido vermelho intenso, muito utilizado em balas, sucos, iogurtes, cosméticos e até nas famosas bebidas do Starbucks. O uso desse corante vem desde a época dos astecas, que já conheciam as propriedades da cochonilha para tingir tecidos e alimentos. Quando os europeus chegaram ao continente americano, ficaram maravilhados com a durabilidade e a intensidade da cor. E assim, o ácido carmínico se espalhou pelo mundo. Hoje, o extrato ainda é amplamente usado por grandes empresas. Número 10. McNuggets. Um lanche com mais química do que frango. Todo mundo já comeu, ou pelo menos conhece, os famosos McNuggets do McDonald's. Crocantes por fora, macios por dentro, fáceis de comer e com aquele sabor que parece impossível de reproduzir em casa. Mas será que você sabe o que realmente tem dentro deles? Apesar de serem vendidos como se fossem 100% frango, estudos mostraram que os nuggets do McDonald's contêm, em média, apenas 50% de carne de frango verdadeira. O restante é composto por uma combinação de aditivos, conservantes, espessantes e ingredientes artificiais, muitos dos quais têm nomes difíceis até de pronunciar. Um dos ingredientes mais polêmicos encontrados nos nuggets é o dimetilpolisiloxano, uma substância usada como agente anti-espuma. Esse mesmo composto está presente em implantes de silicone e na geleca, slime, infantil. Sim, aquele brinquedinho gosmento. O McDonald's argumenta que a substância é aprovada pela FDA e que não há evidências de efeitos adversos sobre a saúde. Mas convenhamos, só porque algo não é proibido, não quer dizer que deva estar na sua comida. A realidade é que muitos alimentos ultraprocessados, como os nuggets, são recheados de ingredientes sintéticos, escolhidos mais pela conveniência industrial do que pela qualidade nutricional. Portanto, da próxima vez que pedir uma porção, talvez valha pensar duas vezes sobre o que exatamente está indo para o seu estômago. Número 9. Pasta de amendoim, com pedacinhos de rato, literalmente. A pasta de amendoim é aquele tipo de alimento que conquista pela versatilidade. Vai bem com pães, torradas, receitas doces, receitas salgadas e, para muitos, é até comida de colher. Seja cremosa ou crocante, de marca famosa ou caseira, ela é presença garantida na despensa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que você talvez não saiba, e possivelmente nem queira saber, é que a pasta de amendoim pode conter fragmentos de insetos e até pelos de rato. Sim, isso mesmo. E não estamos falando de um escândalo, mas de algo tecnicamente permitido por lei. A explicação é que esses fragmentos são classificados como contaminantes naturais pela FDA, a Agência Reguladora de Alimentos dos Estados Unidos. Segundo ela, é impossível eliminar 100% de impurezas durante o processo agrícola e industrial, e pequenas quantidades são toleradas. Mas como isso acontece? Durante a colheita dos amendoins e também no processamento dentro das fábricas, as máquinas não têm como filtrar perfeitamente tudo o que entra. Isso significa que insetos, pequenos roedores e outros indesejáveis acabam sendo triturados junto com os grãos. E suas partes vão parar dentro dos potes. Em quantidades mínimas, sim, mas ainda assim, é pelo de rato. É claro que não há risco grave de saúde envolvido, e os níveis permitidos são bem baixos. Mas só o fato de saber que seu pão com pasta de amendoim pode conter um pedacinho de rato já é o suficiente para abrir o apetite de alguns e fechar o de muitos outros. Número 8. Sorvete. Agora com uma dose de anticongelante. Já falamos que a baunilha do sorvete pode vir do traseiro de um castor, mas se você achava que isso era o mais chocante, prepare-se.
Muitos sorvetes industrializados contêm também um tipo de anticongelante na composição. O nome da substância é propilenoglicol, e ela também é utilizada em radiadores de carro para impedir que a água congele nas baixas temperaturas. Mas o que ela está fazendo no seu sorvete? Simples, ela ajuda a deixar o sorvete mais cremoso e fácil de servir. Ao impedir que o produto congele totalmente, o propilenoglicol evita que o sorvete fique duro como pedra dentro do congelador. Ele também ajuda a impedir a formação daqueles cristais de gelo desagradáveis que aparecem quando o sorvete é guardado por muito tempo. E como essa substância virou padrão na indústria, as marcas nem sempre são obrigadas a colocá-la no rótulo. Ou seja, você pode estar consumindo anticongelante sem sequer saber disso. Embora a quantidade usada seja considerada segura para consumo humano, a ideia de ingerir um produto químico que também serve para motores não é exatamente apetitosa, né? Se quiser evitar isso, a melhor saída é optar por sorvetes artesanais, feitos com ingredientes mais simples. Ou quem sabe fazer seu próprio sorvete em casa. Número 7. Peixes e frutos do mar. Marinados em um banho químico. Peixes são considerados alimentos leves, ricos em proteína, com baixo teor de gordura e excelentes para a saúde. Mas nem todos os peixes que você encontra no supermercado ou no restaurante são tão naturais quanto parecem. Muitos deles, especialmente camarões, vieiras e outros frutos do mar, passam por um processo chamado banho químico, utilizando uma substância chamada trifosfato de sódio. Esse composto é usado para deixar o peixe com textura mais firme, aparência brilhante e volume aumentado. É como um maquiador da indústria de frutos do mar. O peixe parece mais fresco e mais apetitoso, mas na verdade está carregado de água e químicos. E o pior, se o processo não for bem controlado, o peixe fica encharcado, perdendo o sabor original e a qualidade nutricional. Além disso, o trifosfato de sódio é classificado como um potencial neurotóxico, ou seja, pode afetar o funcionamento do sistema nervoso se for consumido em grandes quantidades por longos períodos. Nos restaurantes e mercados, esses frutos do mar maquiados são chamados de molhados, enquanto os que não passam por esse banho químico são chamados de secos. Da próxima vez que for comprar camarão ou pedir vieiras, pergunte se são do tipo seco. Pode parecer um detalhe, mas é a diferença entre comer algo fresco e algo encharcado de química. Número 6. Proteína de soja hidrolisada. Nome bonito, função duvidosa. À primeira vista, proteína de soja hidrolisada parece um ingrediente saudável, cheio de nutrientes, ideal para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Mas a realidade é que esse nome complicado esconde a presença de aditivos químicos pesados, inclusive o temido glutamato monossódico, ISG. O processo de hidrólise da proteína de soja envolve o uso de ácidos fortes ou enzimas industriais, que quebram as cadeias proteicas para intensificar o sabor. Isso transforma o ingrediente em um potente realçador de sabor, usado em temperos prontos, sopas instantâneas, snacks salgados, caldos em cubo e uma infinidade de alimentos processados. A presença do MSG nesse processo é o grande problema. Embora ele seja aprovado por órgãos reguladores, muitas pessoas têm alergia ou hipersensibilidade ao glutamato e podem sofrer sintomas como dores de cabeça, náuseas, sudorese e sensação de formigamento. Há até quem chame isso de síndrome do restaurante chinês. Além disso, como a proteína de soja hidrolisada é considerada um ingrediente funcional, muitas empresas não mencionam o MSG diretamente no rótulo, o que deixa o consumidor no escuro, ou seja, por trás de um nome técnico e inofensivo, pode estar escondido um dos aditivos mais controversos da indústria alimentícia. Número 5. Carne embalada com gás tóxico. O truque da cor vermelha. Você já notou que algumas carnes do supermercado têm aquela cor vermelha viva, parecendo super frescas, mesmo depois de dias na prateleira? Pois saiba que muitas vezes isso não é um sinal de frescor, e sim um truque químico. Várias empresas utilizam monóxido de carbono, sim, aquele gás altamente tóxico e letal, para manter a coloração da carne bonita por mais tempo. O gás é injetado na embalagem a vácuo, impedindo que a carne oxide e fique com o aspecto amarronzado que, embora natural, costuma afastar o consumidor.
O mais irônico é que esse processo é considerado seguro pelas autoridades de vários países, porque o gás não está em contato direto com o ar e é usado em pequenas quantidades. Mas mesmo assim, não deixa de ser assustador saber que um gás mortal está envolvido no seu bife do dia a dia. Além disso, o uso de monóxido de carbono pode mascarar sinais de deterioração, fazendo com que carnes que já passaram do ponto continuem com aparência de frescas. E aí, meu amigo? O risco de comer carne estragada sem perceber aumenta bastante. Fica a dica. Desconfie da carne vermelha demais, brilhante demais. Aparência bonita nem sempre significa comida saudável. Número 4. Jujubas brilhantes, com brilho de inseto. Aquelas jujubas lindas, coloridas e brilhantes que você come no cinema ou oferece nas festas de aniversário podem conter um ingrediente um tanto curioso. Eca para alguns, fascinante para outros. Estou falando da famosa goma laca, uma substância produzida por insetos fêmeas chamados lackbugs. Esses insetos, encontrados principalmente no Sudeste Asiático, liberam uma secreção natural em árvores que é coletada, purificada e transformada em goma laca. Esse material é então misturado com etanol, e o resultado é uma substância brilhante usada para dar aquele acabamento reluzente em balas, jujubas, chicletes e até pílulas de remédio. Embora muitas empresas estejam tentando substituir a goma laca por alternativas veganas, ela ainda é amplamente usada, especialmente por marcas tradicionais. O problema? Muita gente tem alergia à goma laca. Além disso, quem é vegano, vegetariano ou segue regras alimentares religiosas, geralmente não quer ingerir nada que tenha vindo de um inseto. Portanto, se você quer um doce 100% livre de ingredientes animais, vale dar uma boa conferida no rótulo. Às vezes, o brilho esconde mais do que você imagina. Número 3. Canela, com tempero extra de insetos. A canela é um dos temperos mais populares do mundo. Vai bem no café, no arroz doce, na rabanada, no cappuccino, nas sobremesas em geral. Mas o que pouca gente sabe é que esse pozinho tão aromático pode conter até 400 partes de insetos por 50 gramas. Sim, isso mesmo, 400. Um número assustador quando pensamos em algo que usamos tão tranquilamente. Esses fragmentos não são adicionados de propósito, claro. Eles acabam indo parar no tempero por causa do processo de colheita e moagem. Os insetos que vivem nas árvores de canela ou no chão ao redor acabam sendo triturados junto com os galhos e cascas e não são totalmente eliminados pelas máquinas. No caso da canela em pó, é praticamente impossível perceber. Os fragmentos são microscópicos, pulverizados e misturados de forma homogênea. Mas ainda assim, eles estão ali. A FDA e outros órgãos consideram isso contaminação natural e toleram certos limites. Mas se você for do tipo que não suporta a ideia de comer insetos, mesmo sem querer, talvez valha repensar o uso excessivo do seu condimento preferido. Número 2. Gelatina. Porco no seu doce e na sua cara, a gelatina está presente em doces, balas, marshmallows, sobremesas infantis e até em cosméticos. Mas a maioria das pessoas não faz ideia do que ela realmente é feita. Spoiler: não é fruta. A gelatina é uma proteína obtida por meio da fervura de ossos, peles, tendões e cartilagens de porcos e vacas. Isso mesmo. Para fazer aquele docinho colorido e brilhante que tremelica no prato, é preciso literalmente ferver partes do animal por horas, até extrair o colágeno que será transformado na famosa gelatina. E não para por aí. Esse mesmo ingrediente também é usado na fabricação de cápsulas de remédios, na clarificação de vinhos e até em produtos de beleza, como máscaras faciais e hidratantes. Embora seja considerada segura, muita gente não gostaria de consumir produtos de origem animal, especialmente quando isso não está claro no rótulo. É por isso que a gelatina também virou motivo de preocupação para vegetarianos, veganos e pessoas de religiões específicas. Se você quer evitar isso, procure por versões veganas de gelatina, feitas com agar-agar ou pectina. 2 opções naturais e livres de sofrimento animal. Número 1. Cocô de rato. O tempero que ninguém pediu. Chegamos ao topo da lista com algo tão nojento que parece mentira. Fezes de rato em temperos e grãos. Infelizmente é verdade. Produtos como gengibre, noz moscada, erva doce e outros condimentos secos estão entre os que mais correm risco de contaminação por fezes de roedores.
Isso acontece durante o armazenamento e transporte, especialmente quando são guardados em grandes sacos ou silos mal protegidos. Ratos invadem esses estoques em busca de comida e deixam para trás excrementos e pelos, que acabam sendo moídos junto com os ingredientes durante o processamento industrial. Até a FDA admite que uma pequena quantidade de fezes de rato em alimentos é tecnicamente aceitável, dentro dos chamados níveis toleráveis. Mas convenhamos, mesmo que seja pouco, quem quer comer cocô de rato? E antes que você pense que isso só acontece em países sem higiene, saiba que esses contaminantes já foram encontrados até em produtos vendidos em grandes redes de mercados. Então, da próxima vez que for usar aquela pitadinha de tempero, pense 2 vezes. Porque às vezes, o que dá o toque especial na comida é exatamente o que a gente queria evitar. E aí, ficou com o estômago revirado? Depois de descobrir tudo isso, é difícil olhar para alguns alimentos da mesma forma. Talvez você continue comendo seus nuggets, sorvetes e jujubas preferidos, mas agora com aquela pulga atrás da orelha, né? A verdade é que a indústria alimentícia esconde muito mais do que a gente imagina, e nem sempre o que é permitido é saudável ou ético. Por isso, vale sempre dar uma olhada nos rótulos, pesquisar a procedência e, quando possível, optar por versões mais naturais e transparentes. Agora me conta, qual dessas revelações te deixou mais chocado? Tem algum alimento que você jurou que nunca mais vai encostar? Deixa sua opinião aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!